Tudo seguia normal na vida da jovem Ingrid Oliveira Bueno da Silva, então com 19 anos, conhecida na comunidade de jogos online pelo nome de Sol. Ela participava da equipe profissional FBI eSports, era jogadora de Call of Duty Mobile, um jogo de tiro disponível para celulares, até que começou a interagir online com outro jovem, Guilherme Alves Costa, de 18 anos, que também era player profissional e conhecido nesse mundo como Flashlight. Ele, porém, era de outra equipe, a Gamers Elite. E assim, ao acaso, se iniciava uma curta história de amizade que culminaria em um dos casos criminais mais chocantes do país. Eu sou o Marco, sejam todos muito bem-vindos. Se gostaram do conteúdo, colabore com o canal clicando em gostei. Considere também entrar para o nosso clube de membros. Se puder, dá uma passadinha lá na loja do Insólito. Recados dados, vamos aos fatos. Após esse primeiro encontro ao acaso online, Ingrid e Guilherme começaram a conversar cada vez mais. E logo, em poucos dias, já pareciam velhos amigos. Guilherme até desabafava com Ingrid sobre sua vida pessoal. Contava para ela que sentia falta do pai, que o tinha abandonado. Contou também sobre seu irmão que faleceu de overdose em sua frente. E assim, eles acabaram criando um certo vínculo, até que resolveram se conhecer pessoalmente, pois até então, tudo era via internet. Sol foi então à casa de Guilherme e lá foi tudo tranquilo, sendo que a mãe do jovem gostou muito dela e incentivou que o filho a convidasse mais vezes para ir até lá. Porém, Guilherme falou à mãe que isso não aconteceria, pois os pais dela não deixariam. Mas, mesmo assim, após alguns dias, em 22 de fevereiro de 2021, Sol foi novamente até a casa de Guilherme, em Pirituba, na zona norte de São Paulo. Levava com ela uma mochila, uma roupa extra e seu cartão de crédito. Tudo indicava que ela passaria o dia por lá jogando com ele. Os dois, então, estavam sozinhos nessa ocasião na casa do rapaz, pois a mãe dele e os irmãos tinham saído para trabalhar. De lá da casa do rapaz, Ingrid postou uma foto com ele com a seguinte legenda: "Pode esquizofrênico, família?" Parece que ela de alguma forma sabia que ele não era normal, por assim dizer, mas não imaginava que ela poderia se tornar uma vítima do que quer que fosse que passava pela cabeça daquele homem. Naquele mesmo dia, algumas horas depois, Guilherme tirou a vida da jovem a espadadas e com golpes de um outro objeto perfuro-cortante. Insanamente, ele gravou e postou um vídeo em um grupo de jogadores de Call of Duty no WhatsApp. Na gravação ele falou: "Vocês estão achando que é tinta, montagem ou algo do tipo, mas não é. Eu realmente matei ela, entendeu? Olha só que maravilha." Ele parecia extasiado. Logo depois, ele fugiu. O irmão de Guilherme chegou em casa e encontrou uma cena que eu nem posso descrever em detalhes aqui. Sol estava desacordada e coberta de sangue. Imediatamente, o rapaz chamou a polícia militar. Uma equipe do resgate então chegou rapidamente, porém, não havia mais o que fazer. No local foi constatado o óbito de Sol. O irmão de Guilherme, que não teve o nome divulgado, após falar com a polícia, telefonou para Guilherme. E esse disse que ia tirar sua própria vida, mas foi convencido pelo irmão a não fazer isso e a se entregar. E assim, pouco depois do crime, Guilherme foi até uma delegacia onde confessou o homicídio e disse que tinha conhecido a vítima pela internet há pouco mais de um mês. Contou que planejou o crime e afirmou ter escrito um livro onde explicava seus objetivos e os motivos que o levaram a ter feito tudo aquilo. Durante a prisão, em um vídeo gravado, ele foi perguntado por que tinha cometido aquele crime. Ele calmamente olhou para a câmera e falou: "Porque quis", e depois riu. Inicialmente, após as primeiras informações sobre o crime nas mídias televisivas,
Era dito que Guilherme tinha planos de atacar padres e que Sol supostamente o ajudaria. Porém, ela desistiu e por isso ele decidiu acabar com a vida dela. O que depois, durante as investigações, se mostrou ser apenas mais uma das mentiras do assassino. Segundo os pais de Sol, ela havia terminado um relacionamento sério há pouco tempo antes de conhecer e começar a interagir com Guilherme, e que estava passando bastante tempo com ele em conversas online. Porém, a jovem dizia aos pais que ele era apenas um conhecido do trabalho. Em pouco tempo, eles notaram que ela estava agindo de modo diferente, como se estivesse sendo manipulada pelo tal novo amigo online. A própria família de Sol divulgou publicamente alguns prints de mensagens trocadas entre os dois jovens, para demonstrar isso. Nos prints, Guilherme dizia que se ele tirasse a vida dela e depois a dele, seria um favor que ele estaria fazendo para ela. Em outro, o rapaz disse que Sol fazia parte do sacrifício. Ela respondeu dizendo que aquilo não era um livro. Sol rejeitava as ideias insanas de Guilherme, o que mostra que, aparentemente, ela sabia que ele não era lá muito normal, mas, por algum motivo que nunca saberemos, ela resolveu não se afastar dele. Aos seus advogados, Guilherme confessou fazer parte de fóruns anônimos na Deep Web, lugar em que ele conversava sobre suas ideias, tanto quanto torpes, de cometer atentados e pedia ajuda, dicas a outros usuários. Nesse local sombrio da internet, ele aprendeu a usar armas brancas, aprendeu rituais macabros e também outras coisas desse tipo. Muito bem, no mesmo dia em que o rapaz foi preso, uma das referências do movimento feminista no Brasil, Lola Aronovitch, professora universitária e criadora do blog Escreva Lola Escreva, onde publica textos autorais e de convidados também, com milhares de acessos mensais, recebeu um e-mail anônimo com um PDF do livro mencionado por Guilherme no momento da sua prisão. Além desse livro, também estavam anexados no e-mail 2 vídeos do crime. O e-mail foi encaminhado de uma espécie de servidor de correios eletrônicos da Deep Web e, portanto, não deixou rastro, pelo menos não deixou um rastro facilmente rastreável. Em uma entrevista a um site, Lola disse que no texto o rapaz revelou forte ódio pelas mulheres e exemplificou com as palavras dele o seguinte: esses últimos anos andei me abalando com minha namorada Eduarda. Ela não me compreendia. Eu peguei um ódio forte pelas mulheres nesses últimos anos da minha vida. Todo esse drama que elas passam, toda essa melancolia, eu sinto nojo e ódio disso. Eu quero ficar longe, ser um homem seguro e esperto. Estranhamente, ninguém que conhecia Guilherme já tinha sequer ouvido falar dessa tal Eduarda. Muito bem, esse livro, que é uma espécie de manifesto, contém umas 52 páginas onde está escrito que ele tinha cometido aquilo contra o cristianismo e que fazia parte de um grupo de pessoas que tinham a mesma intenção ali. Ele disse também que recebia a instrução de um líder. Aqui eu não vou relatar todas essas barbaridades, por assim dizer, que estavam nesse livro, mas basicamente ele falava mal dos seus parentes, se definia como um soldado de uma organização, uma espécie de um exército sigiloso, e também dizia ser capaz de agir como um metamorfo, ou seja, que tinha capacidade de se moldar a cada situação conforme era necessário naquele momento específico. Eram diversas ideias, um tanto quanto sem nexo, com muitas contradições, mas para a família, o jovem era um rapaz tímido, normal, que ajudava no cuidado das sobrinhas pequenas, de quem era o tio preferido, pois cuidava das meninas que eram seus xodós, segundo consta. Era organizado e muito fechado, passava seu tempo jogando online, como todo mundo já sabe, mas estava sempre à disposição para ajudar no que fosse preciso lá na sua casa. No período mais difícil para a sua família, quando um de seus irmãos teve problemas com drogas, ele tentou ajudar, porém, em uma overdose dentro de casa, esse irmão acabou morrendo na frente de Guilherme. Sua mãe chegou a dizer em uma entrevista que aquele
a pessoa que cometeu essas atrocidades não era seu filho. Em depoimento, Guilherme contou que tinha planejado o crime há 2 semanas e que o motivo, como eu já disse, estava naquele livro, e que Sol foi a vítima porque atravessou seu caminho. Bem, aqui eu já vou dar uma adiantada. Mesmo após a investigação ter sido concluída, até hoje não ficou muito claro qual foi a real motivação desse crime. Como vimos até aqui, Sol foi uma vítima da sua ingenuidade, talvez, e claramente da maldade de seu algoz. Ela genuinamente acreditou que tinha encontrado um amigo, mas o que estava ali ao seu lado desde o início, simulando um sentimento de amizade verdadeira, era um monstro travestido de humano. E aqui é preciso reforçar o alerta, meus caros. Cada dia mais vivemos em um mundo virtual, online, onde pessoas podem fazer praticamente tudo. Por isso, é preciso ter muito cuidado redobrado, pois, como escreveu Shakespeare lá muito tempo atrás em sua peça Como Você Quiser, no século XVII, o mundo inteiro é um palco e todos os homens e mulheres são meros atores. Eles têm suas saídas e suas entradas, e um homem cumpre em seu tempo muitos papéis. Hoje, esse mundo se expandiu bem mais do que no tempo do dramaturgo, e com certeza está muito mais fácil criar avatares e interagir em diferentes palcos com várias facetas. Então, todo cuidado é pouco. Guilherme, ao confessar, foi perguntado pelo policial se ele lembrava do que tinha feito. Então ele respondeu: "Claro que me lembro. Minha sanidade mental está completamente apta." Depois, quando foi inquirido por que cometeu o crime, sorrindo, ele disse: "Porque eu quis fazer isso." Guilherme ficou preso durante todo o período de investigações. Seus advogados seguiram a linha de defesa de que ele tirou a vida da vítima durante um surto psicótico, pois sofria de esquizofrenia e distúrbios de psicopatia, e que por esse motivo precisaria ser levado para um tratamento num hospital psiquiátrico e não ficar preso. A justiça aceitou o pedido para que fossem realizados exames periciais. Todavia, o laudo dos peritos médicos, indicados pela Justiça de São Paulo, concluiu que ele não possuía nenhum tipo de doença ou perturbação mental quando cometeu o crime em fevereiro. O resultado do teste o considerou imputável, o que quer dizer que ele pode responder criminalmente pelo que fez. Porém, por mais contraditório que possa parecer, e realmente é uma contradição primária, a defesa alegou que Guilherme não se lembrava de ter tirado a vida de Ingrid. Então, em um outro parecer técnico, feito por um psiquiatra particular encomendado pela defesa, que foi anexado ao processo, constou que ele tinha sim uma doença mental e precisava de tratamento psiquiátrico. A doença é o transtorno delirante persistente e traços de personalidade antissocial, que leva quem sofre dela a ter distorção do entendimento da realidade. Segundo sua defesa, Guilherme é semi-imputável e que tentariam provar isso no seu julgamento. Assim, Guilherme Alves Costa foi levado a júri popular no dia 8 de agosto de 2022, pouco mais de um ano depois do crime. No júri popular, a maioria dos jurados votou pela condenação do acusado, e a sentença foi decidida em 14 anos de prisão em regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade. E a juíza ainda recomendou que Guilherme tenha consultas psiquiátricas durante o período em que estiver preso. E só para constar, quando o roteiro desse vídeo aqui foi encerrado, ainda estava em aberto o prazo para recurso da decisão, tanto pela defesa quanto pela acusação. Mas, e aí, meus caros abduzidos? Diz aí nos comentários, acha suficiente 14 anos de prisão para quem tirou a vida de alguém que tinha apenas 19 anos de idade de uma forma tão bestial? Ou você acha que ele realmente tem problemas mentais e deve ser encaminhado para tratamento ao invés de ficar em uma prisão? A justiça foi feita? Obrigado por sua companhia e até o próximo episódio.